Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar sobre os 12 discípulos, vamos estudar agora. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu comentário, deixa um amém, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, vamos lá entender a palavra do Senhor. Então, os 12 apóstolos de Jesus foram Pedro, também chamado de Simão, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, o menor, Tadeu, também chamado de Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Os 12 apóstolos foram homens escolhidos por Jesus para acompanhá-lo durante seu ministério na terra e também pregaram o evangelho. Os discípulos também acompanhavam Jesus, porém o grupo dos 12 era constituído pelos mais próximos, a quem ele confiou também a organização e liderança de sua igreja, com exceção de Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes cometeu suicídio após ter traído Jesus. Mais tarde, após Jesus ter subido ao céu, o grupo de cristãos já era de quase 120 pessoas. Então os apóstolos oraram ao Senhor buscando direção, lançavam sorte e por voto comum, Matias foi escolhido para o lugar de Judas Iscariotes, ocupando uma posição entre os 12 apóstolos de Jesus. A palavra apóstolo significa enviado, no sentido de mensageiro. Enquanto esteve na terra, Jesus treinou os seus apóstolos de forma que eles foram capacitados para liderar a igreja em seus primeiros anos. É por isso que, enquanto estavam na terra, normalmente os 12 apóstolos eram chamados de discípulos, pois estavam sendo treinados. Após Jesus ter ressuscitado, ele comissionou esses homens a expandir a pregação do evangelho, fazendo discípulos em todo o mundo. A partir daí, normalmente eles passaram a ser designados na Bíblia como apóstolos, porque haviam sido enviados a liderar uma grande missão. Antes da escolha de Matias, o apóstolo Pedro mencionou os requisitos necessários que o candidato deveria possuir. O escolhido deveria ter convivido com os demais apóstolos durante todo o período do ministério de Jesus, testemunhando sua obra, e participado juntamente com eles desde o batismo de João até o dia em que ele subiu ao céu. 2 homens foram apresentados como pessoas que possuíam essas características: José, chamado Barsabás, e Matias. Esse foi o último escolhido. Embora não tenha acompanhado o ministério terreno de Jesus, Paulo foi um apóstolo comissionado de forma milagrosa pelo próprio Cristo ressurreto, e seu apostolado é legítimo e aprovado por Deus. Apesar disso, Paulo não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, conforme ele declara em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, dizendo ser um abortivo, isto é, o último dos apóstolos Senhor. Se utilizarmos o significado puro da palavra apóstolo, sim, todo cristão genuíno é um apóstolo, pois é o enviado do Senhor Jesus para pregar o evangelho ao mundo. Porém, apóstolo com autoridade e de liderança sobre a igreja não existem mais. O último escolhido foi o apóstolo Paulo, e conforme vimos, ele mesmo testificou sobre isso, dizendo ter sido um discípulo apóstolo abortivo. André, junto com seu irmão Simão Pedro, foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. André foi líder do corpo apostólico do reino. Era o mais velho dos apóstolos. Com um perfil organizador, tinha um comportamento baseado na organização, planejamento metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão exata das regras sem erro. Queria ver o projeto do reino realizado, cumpriu seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Simão Pedro, o segundo apóstolo, irmão de André, foi também um dos primeiros dos apóstolos a ser escolhido. Era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo. Tinha sentimentos fortes e a decisão súbita e de ação rápida como perfil ativador. Pedro tinha o senso do fazer rápido, urgente. Ação e resultados era o que ele motivava. Tinha iniciativa, prático, o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer desafios era com ele, autossuficiente. Suas qualidades eram fazer acontecer, de fácil motivação e fazer o que for necessário. Seus pontos fracos eram explosivo, temperamento difícil. Fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto. Agia e depois pensava, se motivava a resolver os problemas do seu jeito.
Segundo as escrituras, morreria em avançada idade. O terceiro discípulo foi o Tiago, filho de Zebedeu. Tinha um perfil idealizador, era um pensador com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. João também foi um discípulo do mestre. Era irmão de Tiago e seu companheiro de pesca, com um perfil comunicador, tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento, foi considerado o discípulo amado pelo mestre. Acompanhou Jesus em todos os seus momentos, era confiável, recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus, a Maria. Era manipulador através dos sentimentos, precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo. Foi levado exilado para a ilha de Patmos, onde teve revelações das cartas do Apocalipse e as 7 igrejas da Ásia. Morreu de forma natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Felipe, ele era com um perfil de organizador, foi escolhido como intendente, cuidava da logística do grupo, de comportamento detalhista, organizador e metódico. Tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Foi sepultado em Hierópolis. Desconhece porém o motivo de sua morte. Provavelmente foi um mártir. Natanael, filho de Bartolomeu, tinha um perfil comunicador com um comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento. Buscava sempre harmonia no grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Um pouco idealizador, águia, tipo uma águia, pela descontração e falta de atenção para o aqui e agora. Distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência dos controles rígidos eram fatores que o motivavam. Foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Mateus, ele tinha um perfil comunicador, tinha bons relacionamentos, foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade. Tinha a qualidade de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Buscava a aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. A Igreja Ocidental o alista entre os mártires. Tomé, com perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança. Tinha um comportamento detalhista e analítico. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos, era um bom executivo. Um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era do tipo lógico e cético, sem leviandade a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus, mas tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo apostólico. Sobre sua morte há 2 versões. Uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e a outra diz que foi torturado próximo a Madras. Tiago e Judas Tadeu, não é o Iscariotes, é o Tadeu. Eram filhos de Alfeu. Segundo historiadores, eram 2 apóstolos gêmeos e tinham perfis idênticos de comunicadores. Tinham um coração grande, bom e generoso, buscavam sempre a harmonia no grupo, eram muito queridos por todos, tinham uma sensibilidade e simplicidade muito grande, evitavam conflitos, eram prestativos e sempre prontos a ajudar a todos a trabalhar em equipe. Construíram um consenso entre os discípulos e tinham a aceitação social do povo, se sujeitavam compreensivelmente à autoridade dos líderes. Sobre Tiago, há 2 versões sobre sua morte. Uma de que foi apedrejado e morreu com um golpe de paulada. A segunda hipótese de que foi crucificado no Egito. Já Judas Tadeu morreu martirizado na Pérsia. Simão, com perfil ativador, tinha sua índole inflamada, um revolucionário radical, impulsivo e prático. Era um rebelde iconoclasta, sempre se identificou com o partido do protesto. Era um homem de lealdade imensa, um Judas nacionalista e um entusiasta da salvação. Vencer desafios era com ele, com um senso de urgência em tudo. Era de fácil motivação e fazia tudo de modo mais fácil. Era motivado a resolver as questões do seu jeito. Morreu também crucificado. E o Judas Iscariotes, ele tinha um perfil idealizador, era criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz de previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o mestre de todo o seu coração como os demais.
O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito, suicidou-se após ter traído Jesus. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre vós o vosso rosto e te dê a paz. Amém. E até o próximo vídeo e tchau.